Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a nos abençoar nessa noite, amém? Estamos bastante alegres de podermos estar aqui nessa noite, reunidos com os nossos irmãos, para juntos nesse dia separado, ao qual o Senhor nos reservou de podermos estar na sua casa, para juntos podermos louvar o seu nome e principalmente ouvir a sua maravilhosa palavra. Desde já me sinto lisonjeado e ao mesmo tempo, o peso que cai sobre nós de podermos estar aqui nesse púlpito, aqui nessa noite, de poder trazer, juntamente aos nossos irmãos, a mensagem da palavra do Senhor, e que os irmãos possam, desde já, não estar olhando para a eloquência, de repente, do pregador que não existe, mas desde já possa estar orando, intercedendo, para que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na nossa vida. Desde já pedimos aos irmãos que possam se colocar de pé. Iremos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Texto bastante simples, curto e bastante conhecido, eu creio, de muitos irmãos. 13, do 44 ao 46. Esse texto bastante pequenininho, mas ele vai falar sobre duas parábolas trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Todos encontraram, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E achando uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Maravilhoso Deus, somos gratos, ó Pai, por esta noite tão maravilhosa, a qual nós estamos aqui regozijados nessa noite, de estar, Senhor, com o teu povo, para podermos, ó Deus, ouvir da tua palavra. Deus, tem misericórdia, Deus, desse teu servo, tão pequeno, tão frágil, mas que teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite, possa, ó Deus, nos usar como instrumento nas tuas mãos. E precisamos, ó Deus, daquela porção do teu Espírito Santo, sem a qual a tua palavra não tem proveito em nossas vidas. Glorificado, ó Deus, seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele na verdade é uma carta, um evangelho, segundo os estudiosos, um evangelho anônimo, mas que pela tradição cristã é atribuída, na verdade, ao autor Mateus, o Levi. O propósito, na verdade, desse evangelho é inspirar os cristãos ao serviço fiel e promover o reino de Deus e apresentar Jesus como tão esperado Rei e Messias, e apresentar o seu reino, que ele trouxe o cumprimento do plano da redenção. Algumas verdades fundamentais neste evangelho, nós vamos ver que Jesus cumpriu a escritura do Antigo Testamento, que Jesus é o Rei prometido, o Messias, e enquanto esteve aqui na terra, ele inaugurou o reino de Deus. Os seguidores de Jesus devem espalhar o reino a todas as nações. E os seguidores de Jesus também sofrerão, mas Jesus estará com eles para todo sempre. Irmãos, eu gostaria de poder dar início à introdução, na verdade, dessa parábola, ou na verdade com um dado estatístico. Nós sabemos que existem muitas pessoas que gostam, na verdade, de altitudes extremas. São alpinistas, Pessoas que gostam, na verdade, cada vez mais de procurar lugares mais altos e de muitas vezes, cada vez que ele consegue essa façanha, essa pessoa se sente, na verdade, prestigiada por ter alcançado tão grande êxito. E muitas vezes eu gostaria de trazer esse relato
E creio que o auge, na verdade, de cada alpinista é poder subir ali ao cume do Monte Everest, considerado o monte mais alto do mundo. Mas sabemos que esse esforço, ele exige, na verdade, ele é bastante perigoso. Sabemos que até 1996, em cada grupo de 4 pessoas, uma morria na tentativa de poder subir ao cume daquele monte. As estatísticas hoje são um pouco melhores. A cada 100 pessoas que tentam subir ali aquele monte, 14, infelizmente, perdem as suas vidas. Verificamos que nessa subida a esse Monte Everest, vários corpos ficam ali entulhados à beira daquele caminho, pois é tão difícil a questão do custo e do acesso para poder tirar aqueles corpos daquele local, que eles são entulhados ali ao relento. Só que num dia, em abril de 2014, ocorreu o dia mais fatal da história daquela montanha. Uma avalanche soterrou cerca de 16 alpinistas, levando todos eles à morte. Qual outro esporte que leva tantas pessoas a perderem as suas vidas? Além do mais, essa expedição ali ao Monte Everest é uma expedição bastante cara. É um custo hoje aproximadamente entre 30 mil a 100 mil dólares. Se pudéssemos converter, né, ao patamar de R$5 o dólar hoje, praticamente seria em torno de 150 mil a 650 mil reais o custo por essa viagem ali para poder subir ao cume daquele monte. Irmãos, além do mais, não existe só a questão do esforço e poder ter apenas o dinheiro. É necessário também um investimento em tempo, em experiência, para poder galgar o cume daquele monte. Muitas vezes é necessário, às vezes, mais de um ano de esforço tremendo, diário, de mais de 12 horas, para poder se sentir apto para subir aquele monte. Realmente, irmãos, nós verificamos que muitas pessoas colocam em risco as suas próprias vidas para realizar uma proeza que não lhe oferece nenhuma recompensa palpável, além de satisfação e de orgulho. Certamente não é um compromisso que se assume sem pensar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse algo semelhante àqueles que demonstram interesse superficial em segui-lo. Discipulado não é um estilo de vida que deve ser escolhido em um momento irrefletido. Em Mateus 13, Jesus contou esta parábola, que ilustra a necessidade de calcular os custos de poder entrar no seu reino. O que são parábolas? As parábolas de Jesus eram metáforas simples, de lições espirituais profundas do nosso cotidiano, que relatava histórias do dia a dia daquela comunidade, daquelas pessoas, e que muitas vezes passavam até despercebido daquelas pessoas tão simples daquele contexto a qual Jesus convivia. Irmãos, na verdade, a história mais curta de Jesus não chega a ocupar um capítulo, na verdade, da Bíblia. Nós encontramos em Mateus 13:33, que diz o seguinte: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou, misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mas essa pequena lição, essa pequena parábola, ela contém uma profundo mistério sobre os reinos dos céus. Como todas as parábolas, Jesus ele cativou os seus ouvintes. E até hoje, nós estamos aqui nessa noite, nos deparando em cima desse texto, dessa parábola, que com certeza tem algo a poder nos acrescentar nessa noite. Jesus, ele na verdade era um mestre em contar história. Não existe uma verdade tão familiar ou uma doutrina a qual ele não consegue dar uma profundidade, uma sabedoria, contando uma simples história. Essas narrativas tipificam a profundeza plena e poderosa da sua mensagem. Mas não podemos apenas verificar que Jesus apenas passou os seus ensinamentos através apenas de parábolas, como muitos defendem. Mas outros meios narrativos também o próprio Cristo se utilizou para poder trazer verdades profundas ao seu povo. Então, irmãos, o que iremos adentrar sobre esse texto? O que é o reino? O reino dos céus é um tema frequente nas parábolas de Jesus. É a esfera onde o próprio Cristo, o Rei, o soberano, o Senhor dos senhores, ele é absoluto, ele tem domínio, o senhorio, e o seu reino está em plena operação neste momento. Em outras palavras, quem realmente pertence ao reino de Deus
se submeteu formalmente ao senhorio de Jesus Cristo. E entrar neste reino significa, portanto, entrar na vida eterna, ou seja, o reino de Deus é sinônimo de esfera de salvação, salvação eterna, onde os remidos têm uma cidadania verdadeira, conforme Filipenses 3:20. Atualmente, o reino ele é um domínio espiritual, não é uma esfera geopolítica. Jesus descreveu o estado atual do reino como intangível ou invisível. Ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O meu reino não é deste mundo. Essa não é a expressão plena, meus irmãos, e final desse reino. É claro, a plenitude terrena do seu reino guarda o retorno físico do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, conforme Mateus 6:10. Quando o reino finalmente se manifestar na nova criação, ele será visível, universal, abarcando o céu e a terra e sem fim. Meus irmãos, as Escrituras elas dão vários nomes sobre o reino. Reino de Cristo, reino de Deus, reino. A noção comum sobre o qual o reino dos céus é o reino de Deus seria dizer que seria reino de Deus e o reino dos céus seriam esferas, na verdade, separadas. Ela é uma falácia. Na verdade, Mateus, quando ele fala reino de Deus, ele diz que nos evangelhos esses termos são sinônimos, como mostra uma comparação entre passagens paralelas entre Mateus 5:3 e Lucas 6:20. Mateus escrevia para o benefício dos seus leitores. Ele sempre dizia reino dos céus no lugar de reino de Deus, porque os leitores judeus eram bastante sensíveis em relação ao uso do nome de Deus e ele não queria, na verdade, criar uma pedra de tropeço desnecessária para os seus leitores. Adentrando a entrada no reino, nesse reino celestial, nesse reino eterno, ela é de graça ou há algum preço. Nada no universo, irmão, jamais se compararia ao valor inestimável deste reino. Vale mais do que qualquer mortal, que qualquer um de nós pudéssemos imaginar. O seu preço encontra-se infinitamente além de qualquer preço que qualquer um de nós poderíamos pagar. Se você desse tudo que você tem e aquilo que você jamais poderia ter, jamais você poderia merecer uma entrada para este reino. As Escrituras não deixam dúvida em relação a isso. É simplesmente impossível comprar o acesso a este reino. Oh, irmãos, é um acúmulo, na verdade, da arrogância, acreditar que um pecador caído como cada um de nós pudéssemos satisfazer esse padrão de justiça do nosso Deus, ou de alguma forma conquistar algum favor, algum merecimento, para poder encobrir a nossa culpa das nossas obras imperfeitas diante do Deus tão santo, tão maravilhoso. Ou muitas vezes, algumas pessoas se consideram justas, ou aquelas que consideram que a sua religião, ou sua moral, sua educação, seu empenho pelo meio ambiente, sua visão política, ou qualquer outra coisa, pode conquistar o favor diante de Deus. É como Isaías 64 diz, que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Seria muito mais fácil, irmãos, nós podermos comprar alguns palácios, algumas mansões na terra, mais do que adquirir uma entrada para o reino dos céus por nosso próprio mérito. Na verdade, a postura do cidadão do reino é ser pobre em espírito, e ele reconhece a sua profunda pobreza espiritual, porque ele é um pecador indigno. É por isso que Jesus, Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem pecado, teve de realizar uma expiação possível para nós, pecadores. Irmãos, Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós pudéssemos tornar a justiça de Deus. Cristo pagou, na verdade, a nossa taxa de entrada completa ao seu reino, para que todos que creem em seu nome, porque ele é o único capaz de pagar um preço tão alto. No entanto, por meio nós podemos verificar através de uma ilustração tão sucinta,
que a fé autêntica jamais deixa de apreciar o custo verdadeiro da salvação, o preço da nossa libertação, da maldição do pecado, da escravidão do pecado custou nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ser comprado por Cristo e se submeter ao seu senhorio. Acima de tudo, o quão valiosa é a redenção em termos de seu valor eterno para nós pecadores. A primeira parábola diz o seguinte: o tesouro escondido. Ela é tão simples, né, que cabe apenas em um único versículo. O reino dos céus é como um tesouro escondido, a qual um certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13, 44. Uma história, irmãos, tão simples, mas tão familiar. Os ouvintes de Jesus com certeza entenderiam o contexto legal e cultural da sua explicação. Mas nós iremos precisar ainda de algumas informações adicionais referentes a essa história contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar, na verdade, essa história, uma história surpreendente por um casal que morava nos Estados Unidos, onde ali no ano de 2014, ao andar com o seu cachorro pela sua propriedade, eles encontraram ali uma pequena trilha, e nessa trilha, né, o cachorro começou a usar ali o seu focinho, encontrou algumas latas. E dentro daquelas latas existiam moedas valiosíssimas, um tesouro avaliado em mais de 10 milhões de dólares. Foi considerado, para aquela época, o tesouro mais antigo encontrado ali nos Estados Unidos. E muitas pessoas diziam que a chance de ganhar na loteria era milhões de vezes maiores do que encontrar um tesouro perdido como aquele casal assim encontrou. Então, irmãos, naquela época de Jesus, esconder um tesouro num campo era algo bastante comum. Porque as pessoas, na verdade, naquela época não é como os dias de hoje, onde muitos dos irmãos têm ali as suas reservas financeiras depositadas em uma instituição financeira, né, tem suas joias, muitas vezes guarda dentro do cofre da sua residência, quem assim o tem. E naquela época era muito comum, na verdade, os cambistas, os agiotas trabalharem, né, com o dinheiro das pessoas. Mas aqueles agiotas, na verdade, jamais poderiam oferecer lugares seguros para aquelas pessoas guardarem ali os seus bens, os seus pertences. A riqueza naquela época, como um sinônimo de segurança, ela é investida, na verdade, em terras, em bens. Apenas os ricos, né, poderiam usar o seu excedente em moedas, em joias ou em tesouros valiosos, poderem encontrar um jeito muito mais difícil de poder esconder. E era justamente aquele contexto a qual aquelas pessoas vivenciavam. Nós temos aqui nessa parábola um homem que descobre um tesouro enterrado em um campo que não pertence a ele. Ele pode ter sido contratado, provavelmente, pelo proprietário daquela terra, para de repente fazer um processo lá de poder lavrar aquela terra. Ele muitas vezes lá, ele nem imaginava, quando arava aquele campo, ele desenterrar aquele tesouro. Imediatamente aquele homem, o que é que ele faz? Após desenterrar aquele tesouro, ele coloca novamente aquele tesouro naquele local de volta. Ele volta para a sua casa, vende tudo o que tem e compra aquele campo para poder ganhar aquele tesouro escondido. A parábola não nos diz o tipo de tesouro que aquele homem encontrou, mas que era de um valor imensurável ou incalculável. Às vezes, meus irmãos, alguns de nós, nos dias de hoje, podemos, de repente, nos perguntar: será que este homem agiu de maneira ética? Ele descobre um tesouro que não pertence a ele. Então enterra novamente, sem contar ao proprietário daquela propriedade. Ele não tinha o dever de relatar sua descoberta ao proprietário daquela terra? Que nós iremos verificar, não. Na lei rabínica, era muito específica em relação a essas coisas. Quando o objeto de valor, cujo dono era desconhecido, era encontrado ao ar livre, mesmo que apenas a um passo da porta de entrada da casa daquele proprietário, o dono da terra não tinha o direito de poder reivindicá-lo. O tesouro encontrado do campo não pertencia ao dono da terra.
Se pertencesse a ele, ele teria escavado o campo inteiro antes de vendê-lo para outra pessoa. O fato de ele não saber que o tesouro se encontrava ali significava que ele não tinha direito a ele. Portanto, segundo a lei judaica, o tesouro pertencia à pessoa que o achou. Irmãos, essa é a mensagem da parábola. Um homem encontrou algo tão valioso. Ele vendeu tudo o que possuía para conseguir. Ficou tão feliz, tão maravilhado diante do valor da descoberta, que se dispôs a entregar tudo o que tinha para conseguir o tesouro. A nossa segunda parábola, que é a parábola da pérola de grande valor, ela também nos transmite a seguinte mensagem: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou. Provavelmente, dentro desse relato aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa parábola, este homem provavelmente era um grande atacadista, né? Um negociante, algo muito comum, né? Naquela época, nos dias de hoje. Ele viajava de cidade em cidade, vasculhando mercados, feiras, à procura de pedras de altíssimo valor, para poder revendê-las. No tempo de Jesus, irmãos, pérola era aquilo que nós podemos comparar hoje como diamantes, né? Algo de bastante valor. Pérolas perfeitas eram valiosíssimas, quanto qualquer pedra preciosa. Ao mesmo tempo, pérolas se tornavam, na verdade, uma riqueza que era muito fácil de poder transportá-lo e de um valor incalculável. Uma única pérola perfeita, em tamanho, forma, beleza, podia ser de valor imenso. Por isso Jesus diz, né, em Mateus 7,6, não atirem suas pérolas aos porcos. Ele estava justamente esboçando uma pintura verbal absurda para ilustrar a tolice de que tentar argumentar com pessoas que claramente desdenham da verdade. Quem jamais esperaria que os mais baixos dos animais impuros reconhecessem algo tão valioso quanto pérolas? Esse comerciante estava procurando pérolas para vender, porque era um investimento seguro. Seu valor aumentava com o passar do tempo. Como acontece ainda hoje, um investidor sábio, ele diversifica seus investimentos. Ele enterrava parte do seu dinheiro, investia parte em pérolas, outra parte em imóveis. O investidor, irmão sábio, ele não fazia era aplicar tudo em um único bem. É o que a gente vê, né? Muitas vezes o pessoal dizendo, diversifique seus investimentos, né? Coloque uma parte, porque de repente se um não dá uma rentabilidade boa, de repente você pode cobrir com um outro que possa compensar a perca, de repente a rentabilidade não tomou daquele determinado investimento. À luz disso, irmãos, é significativo que ambas as parábolas e os principais personagens fazem exatamente os que os investidores espertos jamais fariam. O primeiro homem vendeu tudo e comprou um campo. O segundo homem vendeu tudo e comprou uma pérola. Dentro desse texto aqui nós iremos ver algumas verdades vitais sobre o ensinamento sobre o reino dos céus. Essas duas parábolas, meus irmãos, em nenhum momento elas não tratam de princípios de investimento. Sua mensagem, na verdade, ela é espiritual. Tudo que este mundo considera valioso ou importante é nada comparado em conhecer a Cristo e fazer parte do seu reino. Filipenses 3, 7 e 8. Esse ponto resume várias ilustrações subjacentes sobre o reino, escondidas nessas pérolas, nessas parábolas. A primeira é uma verdade sobre a qual nós falamos. O valor do reino não tem preço. Temos em Cristo o seu reino, o tesouro eterno e de valor incomparável. Esse tesouro ele é incorruptível, sem mácula, eterno e reservado para os fiéis no céu, conforme 1 Pedro 1,4. Ambas as parábolas, meus irmãos, elas falam de uma fortuna valiosíssima que representa o reino de Deus. Lembre-se de como nós definimos no início.
O reino é a esfera sobre a qual Cristo ele reina graciosamente e onde ele abençoa eternamente os seus súditos, dispostos e amorosos que alegram e aceitam o Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Trata-se justamente do âmbito da salvação. Cristo é soberano, absoluto, e sua glória é o núcleo do seu reino. Isso já basta, irmãos, para poder definir o valor infinito do reino. Mas isso não é tudo. O reino, na verdade, ele subsiste tudo que é eterno, tudo que possui valor real, tudo que é incorruptível e puro. Todo o resto passará, mas a bênção do reino não pode jamais diminuir. O reino é um tesouro celestial, enterrado no campo deste mundo pobre, falido e amaldiçoado. É de um valor grande o suficiente para tornar rico por toda a eternidade cada um dos habitantes pobres, miseráveis, cegos e pecaminosos. Este tesouro, na verdade, ele inclui salvação, perdão, amor, alegria e o próprio Senhor Jesus Cristo. Literalmente, tudo de valor eterno é incluído neste reino. Há uma segunda lição aqui, a qual nós podemos verificar nessas parábolas. O reino não é visível na superfície. O tesouro estava escondido. A pérola precisou ser procurada. Não era evidente aos olhos observador casual. Isso se espelha perfeitamente nessas parábolas. O sentido verdadeiro, muitas vezes, irmãos, não se manifesta imediatamente. Ele está ali para quem o procura. Mas não se destaca de forma inconfundível, de modo que uma pessoa com interesse tímido o perceba. Semelhantemente, Jesus disse que o reino de Deus não vem anunciado por fanfarras. A maioria muitas vezes nem o percebe. Realidades espirituais não podem ser vistas naturalmente e, portanto, não são apreciadas por uma humanidade não regenerada. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, meus irmãos, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois para eles lhes são loucuras. Isso explica, também porque pessoas do mundo não entendem como cristãos como nós, passionais, em relação à glória de Deus. Não entendem porque nós valorizamos tanto o reino dos céus, pois não significa nada para eles, pois pessoas não regeneradas simplesmente não têm qualquer ideia do que essa glória divina os inclui. Outra verdade que nós podemos verificar aqui nessa parábola é que o reino de Deus ele é apropriado pessoalmente. A figura-chave dessa parábola é o indivíduo. Cada um encontra algo de grande valor, especificamente para ele, e se apropria daquilo. É a imagem vital, pois Jesus estava instruindo pessoas que tendiam a pensar que, por serem parte da nação de Israel, elas eram membros do reino do Messias. Infelizmente também hoje, pessoas que simplesmente por ter sido batizadas, por virem todos os domingos à igreja, ou se filiarem à igreja formalmente, acham que simplesmente apenas isso é a garantia para a entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma outra lição que nós podemos entender sobre o reino, que o reino é a fonte real de alegria verdadeira. O homem foi cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha para poder comprar o campo com o tesouro enterrado. A menção de alegria nesse texto é altamente significativa. A alegria é evidente, o resultado natural da apropriação deste tesouro. Uma outra lição que nós podemos tirar desse texto é que nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho. Precisamente, nós devemos apontar algumas semelhanças óbvias entre essas duas parábolas. Em ambos os casos, vemos um indivíduo. Os dois encontram algo de grande valor. Cada um dos dois reconhece o seu valor e cada um está disposto a abrir mão de tudo para obter um tesouro. Mas há, na verdade, uma grande diferença entre essas duas histórias. Na primeira parábola,
o homem simplesmente tropeça no tesouro. Na segunda, o comerciante procura a pérola. Ele sabe exatamente o que estava procurando. Não existe, na verdade, irmãos, razões para pensarmos que o homem do campo estava procurando um tesouro. Ele simplesmente estava executando qualquer que fosse a sua rotina do dia a dia, como trabalhando, caminhando ou arando o campo. Enquanto estava no campo cuidando da sua vida, ele tropeçou sobre uma fortuna. Muitas pessoas entram no reino de Deus dessa forma, como por exemplo o apóstolo Paulo. Não estava tentando entrar no reino. Ele acreditava já estar nele. Ele estava a caminho de Damasco para poder perseguir os cristãos. No próximo instante, Deus interveio do céu. Ele caiu no chão e foi remido. Na verdade, ele estava bastante satisfeito com a sua justiça própria. Ao tropeçar em uma fortuna, ele verificou que todas as suas conquistas religiosas pareciam, na verdade, um saco cheio de esterco e nada tinha valor diante do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher samaritana também veio ao poço, porque precisava simplesmente de poder tirar água, não procurando um encontro com Cristo, mas coube a providência divina, levou a Cristo e ela foi para casa como uma mulher remida. Ela, o homem nascido cego, o apóstolo Mateus e tantos outros tropeçaram no reino sem a intenção. O comerciante, por sua vez, estava especificamente à procura de pérolas valiosas. Ele sabia, na verdade, o que estava procurando. Ele queria algo de valor genuíno, algo de valor duradouro. Era como o eunuco etíope em Atos 8, ou como Cornélio em Atos 10. Ele representa aqueles irmãos que buscam o reino. Ele está sendo atraído para Cristo em uma busca consciente pela vida eterna. Alguns, na verdade, parecem chegar ao reino quase por acaso. Outros são atraídos, investem tempo, numa busca consciente. Em ambos os casos, é Deus que soberanamente ordena a sua descoberta em Cristo. Ele trata cada indivíduo, ordenando os passos de cada um de acordo com o seu plano. Irmãos, só Deus se concede graça a corações pecaminosos, vontade e sabedoria para ver e conhecer o valor infinito do reino, motivando assim a apreciar Cristo mais do que todas as riquezas deste mundo. Essa é a fé salvadora. Em sexto lugar, a fé salvadora tem um alto preço. Nós podemos observar que em ambas as parábolas o tesouro ele é comprado. É claro que Jesus não estava ensinando que a vida eterna pode ser comprada com dinheiro ou merecida por obras humanas. Já destacamos isso anteriormente. E isso é um pensamento contrário a tudo o que a Escritura ensina sobre graça, fé e salvação. Como nós sabemos, Jesus Cristo, ele pagou o preço da salvação por inteiro, por completo. Ele fez a expiação completa pelos nossos pecados. E cabe a nós, com um amor, tamanha graça, como um pecador arrependido, recebermos essa dávida exclusivamente por meio da fé. Não como recompensas por obra de qualquer tipo, mas dizer que a vida eterna pode ser recebida de graça por meio da fé. Não significa que a fé é um mero conhecimento, uma mera aceitação racional de determinados fatos. A fé autêntica é uma graça salvadora, pela qual nós recebemos e confiamos nele para a nossa salvação, como nos é oferecido nesse evangelho. E como, em palavras mais simples, nós podemos dizer o seguinte, para podermos chegar à parte conclusiva desta mensagem. A fé salvadora é uma troca de tudo o que somos por tudo que Cristo é. Cristo assumiu o lugar do pecador crente quando sofreu a penalidade pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Os pecadores assumem seu lugar em Cristo por meio da fé, quando o Espírito Santo os traz para a união perfeita e permanente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, maravilha de podermos
é nos deleitar nesta palavra tão maravilhosa e podermos verificar através desta lição que essas parábolas tão simples, relatadas em Mateus 13, de 44 a 46, trazidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no cotidiano ali tão simples daquelas pessoas, que trouxe riquezas tão profundas, e que até os dias de hoje também, essa palavra ela traz também riquezas profundas sobre esse reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse reino a qual foi inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Nós verificamos que essa fé salvadora, autêntica, ela se entrega incondicionalmente a Cristo como Senhor e Salvador. Não significa que no momento em que passamos a crer, nós perdemos qualquer tendência pecaminosa ou conquistamos uma vitória imediata sobre os nossos hábitos maus. Significa que nós repudiamos o pecado de todo o coração e adquirimos um amor pela justiça. E essa mudança no nosso coração é fruto de uma regeneração, é a prova da nossa união espiritual com Cristo. Aqueles que nunca se arrependem e que não apresentam o amor verdadeiro pela justiça, nunca crerão na verdade. A prova da salvação verdadeira é uma vida de submissão amorosa ao Senhor e à sua palavra. Jesus frequentemente mandava embora as pessoas quando eles demonstravam que a sua fé era superficial, que eles não tinham compromisso real, conforme Lucas 9, de 57 a 62. Em outras palavras, irmãos, se nós estivermos dispostos a abrir mão de qualquer coisa, de qual não precisa abrir mão, a fim de ser fiel a Cristo, então nós não somos dignos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos a mesma coisa expressa em Mateus 16, 24. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós podemos verificar nessas parábolas, e com certeza é que aquele tesouro tinha um valor incalculável. Aquela pérola também, ela tinha um valor incalculável. Assim também, irmãos, o reino de Deus, ele também é um reino incalculável. E é esse reino a qual o Senhor Jesus Cristo inaugurou. Esse reino que se faz presente. É esse reino a qual nós desfrutamos não de forma ainda plena, porque aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá consumar para todo sempre o seu reino aqui neste mundo. Nós teremos, na verdade, este prazer, este privilégio de podermos reinar para Ele para todo sempre. E essa pequena reflexão, através dessas parábolas relatadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos antes repensarmos a nossa caminhada, repensarmos como temos vivenciado o nosso papel dentro desse reino a qual Deus nos convidou, a qual Deus nos chamou. Possamos crer e confiar que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completar e de aperfeiçoar até o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite possamos ter o nosso coração, a nossa fé alicerçada, não em méritos próprios, não naquilo que nós confiamos ou naquilo que nós almejamos, mas unicamente, exclusivamente, no autor e consumador da nossa fé. O Senhor, o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei absoluto, o Rei eterno, aquele a qual nós estamos aqui nessa noite para podermos prestar o nosso culto, o nosso louvor e toda a nossa adoração para todo sempre. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos louvar a nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu peço ao nosso irmão Diácono Soniel, que localiza o nosso gasofilácio. Você, de modo ordenado, pode contribuir com o Senhor.